Boa noite, pessoal. Estamos aqui mais um dia para apresentar os participantes do Aulão Treinar VIP. Nós estamos fazendo uma série de lives com os participantes do nosso aulão. O Aulão Participar VIP, ele é exclusivo para o time vendedor de sucesso. As pessoas que já fizeram o treinamento e que têm a oportunidade de treinar o que aprenderam. Nós colocamos, né, tudo em prática, aquilo que foi aprendido no treinamento. Porque quando a gente pratica, principalmente em grupo, a gente grava muito mais, fica muito mais fácil. Depois fica muito mais leve quando nós estamos fazendo sozinhos. Deixa eu ver aqui o pessoal entrando. Boa noite, Priscila. Deixa eu dar um tchau aqui para todo mundo. Vamos aproveitar para mandar o aviãozinho. Manda aí, pessoal, o avião para todo mundo. Vem assistir essa live. Vai ter muita informação boa, relevante para vocês. O nosso time é muito incrível, todos unidos. Deixa eu colocar aqui. Tô mandando aí para todo mundo. Manda aí também, tá, pessoal? O aviãozinho aí para todo mundo, para virem curtir, para virem prestigiar essas nossas participantes. Hoje vai ser a Fabiana e vai ser a Airan. E o interessante dessas lives é porque os participantes, né, os vendedores de sucesso, as vendedoras de sucesso, são pessoas que validam aquilo que eu ensino. Porque cada uma delas, elas foi prospectada de uma maneira. Então, quando a gente traz elas aqui para falar com vocês da história delas, a gente acaba também mostrando como que funciona o processo de venda e que ele funciona. Quando a gente faz o que tem que ser feito, funciona. Então, cada uma que vai estar aqui conosco. Deixa aqui, Nayara entrou. Olha, ei, o meu tio entrou, boa noite. Ai, meu tio querido, ele mora lá em Barcelona. Que bom ter você aqui conosco. Deixa eu ver se a Fabiana e a Airan já entraram. Deixa eu dar uma olhadinha. Não, acho que elas ainda não estão aqui. Vou esperar elas entrar para poder estar chamando. Enquanto isso, eu vou falando um pouquinho mais para vocês. Então, é essa oportunidade que a gente tem de estar todas unidas juntas num grupo. E é presencial, né? Treinando aquilo que foi aprendido. Fica tudo muito mais leve. Porque o nosso cérebro, ele é assim. Primeiro ele entende, depois ele compreende e depois ele aprende. Então, por isso que é importante a gente estar treinando, até que vira automático. Só que quando a gente faz isso juntas, uma tirando as dúvidas das outras e trocando ideias, isso fica muito mais leve. Então, quando a gente vai fazer sozinho, já não tem mais aquela dificuldade que a gente tem quando a gente faz sozinho, né? É muito mais leve. Deixa eu ver aqui, a Fabiana entrou. Eu já vou chamar a Fabiana. Vou esperar a Irã entrar. Deixa eu ver aqui. Olha, entrou mais gente. Aí, Dinalva, tô esperando você aqui, hein? Quero ver você aqui conosco um dia. Ela também vai participar, é uma querida, eu gosto muito dela. Mãe de uma grande amiga minha, a Geise. Ei, Fabiana, boa noite. Boa noite, Fernanda. Como está tudo por aí? Tudo bem, graças a Deus. Suíça louca, né? Um dia quente, outro dia frio. Aí nessa região É, também tá chovendo hoje. sim, hoje está chovendo. Tem um friozinho, né? Deixa eu ver Uhum. aqui. Eu vou esperar ver se a Irã vai entrar. Uhum. Tava aqui comentando, Fabiana, com as pessoas que qual que é a vantagem de estar num treinamento presencial, num treinamento onde a gente vai praticar aquilo que a gente aprendeu, que vai tornando muito mais leve, porque quando a gente faz sozinho, às vezes fica mais trabalhoso, cria dúvidas, a gente não, às vezes, né, até entrar em contato, vocês entrarem em contato comigo para tirar dúvida. Então, ali na hora fica tudo muito mais leve. Sim, é verdade. E você nos dá uma assistência especial de coisas que a gente não sabia, né? Para que a gente ponha isso em prática. Uhum. Certo. Ô, Fabiana, enquanto a gente espera a Irã entrar,
se apresente, por favor, fale do seu negócio. A Fabiana é uma querida também. Ela foi da minha primeira turma do treinamento Vendedor de Sucesso, está aí com a gente já nessa jornada, já mudou de segmento, né, Fabiana? Sim. Então, assim, tem Eu muita estou um coisa para. pouco transitando, né? Sim, mas assim, ver a evolução, o passo que vai dando, porque né, as oportunidades vão aparecendo, os insights, as ideias vão vindo, e a gente às vezes muda a rota, mas a gente continua no mesmo processo, né? Presença pra gente, Isso, por favor, Fabiana. sim. Eu sou a Fabiana Plaz, né? Moro em Lucerna há 2 anos. Antes, eu morava em Cur, lá tinha uma estética, e há 2 anos, não, há um ano atrás, eu decidi fechar minha estética. E antes de eu fechar minha estética, eu fiz um curso contigo, né? E Sim, ali abriu a minha mente sobre vendas, porque eu tinha muito medo de vender. E no início eu não pensava assim em fechar a estética, eu pensava só trabalhar menos lá. Só que com o passar do tempo eu vi que era um pouco difícil eu estar lá e cá. E como eu tinha feito aquele treinamento contigo, eu aprendi muita coisa e decidi, a partir daquele dia, fazer uma nova história, trilhar uma nova história, né? E foi muito legal, porque eu tinha muito medo de vender, muito medo. E era uma coisa assim pra mim, tipo assim, eu não tava muito acreditava. distante, né? Tipo, isso tá distante. Aham. Sim, e eu não acreditava em mim, principalmente nesse negócio de venda, porque para mim oferecer para as pessoas eu tinha muita vergonha. E através daquele curso, eu comecei a ver que aquilo não era um bicho de 7 cabeças. Eu falo que muitas coisas, e assim, venda não é dom, é treinável, tá, gente? Se você aprende o passo a passo e se você faz com constância, igual eu falei, a gente vai treinando, vai ficando mais leve, mas é treinável, não é dom. E uma das coisas que eu falo em todos os treinamentos, eu repito milhões de vezes, que para ser um bom vendedor, a gente tem que trabalhar onde primeiro, Fabiana? A mente. A mente. A mente da gente ela tem que estar forte. A gente tem que entender certo, a gente tem que ter claro na nossa mente que os nãos que nós levamos não é para nós. A gente não pode levar esse não pro pessoal. Porque se a gente leva esse não pro pessoal, a gente paralisa. E existem É, várias situações para a pessoa dar um não, né? Lógico que você está preparado, você vai fazer perguntas, você vai descobrir realmente ali a razão. E às vezes não está na hora da pessoa, ou não quer mesmo. Só que o não de hoje não é um não para sempre. amanhã. Se a gente continua fazendo, né, seguindo as fases de venda, o não pode virar um sim. Não importa se é daqui 2, 3, 4 meses, mas uma hora esse cliente pode retornar. Deixa eu ver se a Irã entrou aqui. Opa, a Irã ainda não entrou. Deixa eu escrever para ela aqui rapidinho. Uhum. Peraí, só para ver aqui rapidinho, gente. Hum, não, ela, ela não viu minha mensagem ainda não. Mas vamos continuar o nosso papo aqui. Tem muita coisa pra gente falar, né? Que aí a casa uma coisa vai ficando. é, Deixa eu. A Arlete entrou. Uma coisa vai puxando a outra e assunto que não acaba, né? Isso. Então, quando a gente trabalha nossa mente em primeiro lugar, eu falo que não tem como, né? A gente não estar preparado para os nãos. E a gente tem a técnica, fica muito mais leve, não fica, Fabiana? Sim, fica muito mais leve e a gente começa a trabalhar não tão, assim, não tão fechado, começa a ver outros caminhos e outras possibilidades. E começa a conhecer novas pessoas que também te ajudam, te dão força. Isso também é muito interessante no curso, né? Porque eu conheci muitas pessoas que tinham histórias incríveis ali, algumas eu até tenho contato ainda, e para mim abriu minha mente. Sim, sim. Na última live que nós tivemos com a Priscila e com a Dayana, a gente até falou sobre isso, sobre ambiência e oportunidade. Ambientes e oportunidades, né? Deixa eu falar um oi aqui. Oi, Arlete. A Arlete também foi da nossa turma. A Samara entrou aqui, é uma querida também, uma parceira. Então, é, quando
a gente estava falando na outra live sobre ambiência e oportunidade. Ouve-se muito dizer, a gente tem que estar nos ambientes certos, nas mesas certas, com as pessoas certas. Só que não é só estar no lugar certo. A gente tem que ter atitude. Porque quantas pessoas vão e fazem o que a gente está fazendo e não está caminhando? É verdade. Por que algumas vão e as outras não? É porque está faltando atitude. Tem um teste no livro A Bíblia de Venda que fala dos vendedores que fracassam, por que fracassam, e lá está claro, é 50% atitude. Sim. Tem outros fatores, que é gestão da gerência, né? É a capacitação, que é muito importante. Mas 50% é falta de atitude. Sim, e muitas pessoas acham que se você fizer o básico, vai conseguir. Não, mas você tem que fazer aquela atividade que você ensinou pra gente todos os dias. Todos os dias. Até eu te escrevi uma vez, falei, Fernanda, me ajuda aqui, eu não estou conseguindo. Aí você falou, Fabiana, não é mágica, você tem que fazer, vai fazendo. E isso eu fui colocando na minha cabeça, né? Eu tenho que fazer isso, nem que Uhum. seja um pouquinho todos os dias. A gente fala muito, a gente às vezes a gente ouve falar, você tem que ter meta. Aí a pessoa, eu quero, sei lá, um exemplo, tá, gente? Eu quero ganhar 1.000 por dia, 1.000 por mês. Só que quando você fala 1.000 por mês, o seu produto tique médio aí, o mais barato, aí o meu mais barato, a média do meu produto é 50. Então, quantos que você tem que vender para chegar a 1.000? Então, às vezes, as pessoas assustam. E o que a gente também aprende no treinamento, né, Fabiana? É dividir em metas pequenas e alcançáveis. Uhum. Então, é o básico, vem feito todos os dias, o pouco do dia a dia, é que vai trazer o resultado que a gente precisa. A venda tem uma taxa de conversão. Então a gente precisa ter essa consciência que os nãos não é porque a gente não é bom, porque a gente não está preparado. Existe uma taxa de conversão. A gente precisa fazer o que tem que ser feito todo dia, um pouquinho, né? E, e é isso. Eu acredito É a que constância, né, Fernanda? Porque às vezes a hum, gente não tem constância. Isso quando você treinava a gente, você nos acompanhava durante a semana e você passava aquelas atividades, se a gente não tinha constância, aquilo caía. De repente a gente ia de repente caía por causa da constância, porque você dizia, nem, pelo menos para duas pessoas você escreve, começa a buscar, você ensinava pra gente os truques, e às vezes tem pessoas que param no meio do caminho. É isso que acontece. E a gente não pode parar e nem desanimar, né? Porque vai ter não. As pessoas vão querer e outros não vão querer. E porque a gente vende aqui na internet, muitas vezes as pessoas não querem comprar porque não conhecem a gente. exatamente. Aí está a importância dos eventos presenciais. Isso. Esse é muito importante também conhecer outras pessoas, né? Às vezes, nem por mais que a gente não vá para vender o produto, isso eu tenho tirado para mim, mas você está ali também presente para conhecer outras pessoas. Esse também é um caminho. Sim, e eu falo que aonde tem pessoas, tem vendas. Então, assim, é só você saber se posicionar, né? Eu Uhum. não preciso ir em todos os eventos para expor, mas eu posso ir em todos os eventos para ter contato com pessoas. Lógico, assim, todos os eventos que eu falo, gente, a gente também tem que saber onde a gente vai. Porque às vezes, né, principalmente quando a gente vai para expor, se não é para um evento de exposição, de vendas, você vende, mas você tem que ter a consciência que você tem que fazer um trabalho muito maior depois. Né? Em todo evento que a gente vai presencial, a gente não pode ir com aquela visão que o retorno é pontual, porque senão a gente se frustra. Aquilo ali é oportunidade de visibilidade, oportunidade de contatos. Às vezes as pessoas falam uma coisa que faz a gente criar um produto novo, que faz a gente mudar a rota. Ter Então, novas ideias, né? é isso mesmo. Entrou mais gente aqui. Ei, Perla, ei, Ana, o pessoal tá entrando aqui. Ei, pessoal. Então, quando a gente faz o treinamento, é tudo isso que é trabalhado, né, Fabiana? Não é só a questão de quais são os canais de vendas, quais são as oportunidades. Não é só isso. E às vezes aquelas alunas que estão ali, a gente junta ideias dela e a gente começa a abrir a visão. E como eu estava falando ontem até para uma amiga, eu falei o quanto é importante a gente aprender.
Porque às vezes ficamos numa caixinha, achando que já sabe de tudo, e a gente chega em certo local, que aquele local muda a nossa visão, muda a nossa estratégia, e começamos a ver as coisas de outra maneira. Eu até falei para ela assim, olha, é muito importante fazer curso de venda, porque por mais que ali na estética a gente aprende a apresentar produto e tudo, mas aqui é diferente. Você dá pra gente uma diferença de entender, de saber assim, não, você já tem o conhecimento. Como é que você vai aplicar esse conhecimento? Porque às vezes a gente tem o conhecimento, mas não sabe aplicar ele ali para o Uhum. cliente. Até você Exatamente. um dia falou, isso foi uma chave muito interessante, que às vezes a gente pode vender um produto sem nem falar daquele produto. Porque a pessoa às vezes não compra por causa do produto, às vezes compra, pessoas compram de pessoas, você falou isso. E eu Isso. fiquei imaginando aquilo, eu falei, nossa, é verdade. E esses dias eu estava numa mentoria e foi muito interessante, porque lá eu fui para falar do meu produto e eu decidi não focar tanto no produto. Eu decidi focar nas mulheres, porque a minha visão é, eu tenho trabalhado agora com suplementos, né? E a minha Suplementos visão tem naturais. sido ajudar essas mulheres. Mas não é só uma venda. Eu decidi que eu queria fazer uma coisa, um diferencial, como você falou. Qual é o nosso diferencial? E ali eu É, comecei a mudar a visão. quando a gente tem que focar no benefício que esse produto faz. A gente não pode focar nas características do produto. Ninguém quer comprar característica. Eu quero saber o que que isso vai resolver na minha vida. E é por isso que quando você faz o treinamento de venda, você começa a argumentar corretamente, você apresenta corretamente para o cliente. Porque muitas vezes as pessoas querem vender essa caneta. Mas a caneta, essa caneta que ela escreve, ela vai durar não sei quanto tempo. Não é isso que as pessoas querem. Elas querem que isso, a caneta, ela vai te fazer entrar em contato, se você vai ter a oportunidade de escrever para as pessoas, anotar o que é importante para você no seu dia a dia, né? Com mais facilidade, porque ela também tem um design. Então, assim, você tem que. O benefício dela. Você vai escrever com mais clareza. Você vai Isso, conseguir transmitir a sua mensagem para o outro. Você vai escrever. Olha, imagina você escrever um bilhete de aniversário para o seu marido e sair perfeitamente, porque ela tem, né, uma durabilidade, a tinta dela, ela não vai picando. Então, assim, a gente tem que entregar os benefícios, não as características. A Patrícia entrou. Ei, Patrícia, ei, Giovana. Então, a gente tem que ir muito mais além, né? Então, assim, é, eu falo que quando a gente mostra o valor do nosso produto, a gente não precisa falar de preço. é. Isso eu percebi. Isso eu não conseguia ver, né? Para mim era muito difícil, até para falar do preço. Uhum. E eu entendi que não era a questão, não era o preço. Era essa questão toda que você fala. E É, quando a gente entende isso, a gente consegue vender sem nem falar o preço. sim. Então, é igual eu falei, isso aqui, com essa caneta, você vai expressar os seus sentimentos, a mensagem, esse sentimento que você tem, você vai conseguir transmitir para alguém com muito mais clareza, né? Porque aí você está Uhum. transmitindo seus sentimentos nas mensagens que você vai levar para as pessoas. Imagina você não ter problema de algo toda hora falhando, né? Você vai Sim. externar os seus sentimentos através da escrita. Então, Isso. assim, E é pode falar. importante, né? Sim, sim. Então a gente precisa focar, sim, no valor daquilo que a gente está entregando, né? O que que isso vai resolver na vida do outro? Tem que falar o que vai resolver, não é o que isso é, né? É. Porque as pessoas hoje, elas procuram soluções, né, rápidas, Uhum, e nessa procura da solução delas rápidas, elas acabam não conseguindo alcançar a meta delas, uhum. porque elas não viram o benefício. E aquelas que procuram o benefício, eu estava até falando para algumas alunas, eu falei, olha, é muito importante vocês procurarem o conhecimento, né, daquilo que vocês estão fazendo para que vocês cresçam. Uhum, Porque às vezes a visão está assim e elas têm uma oportunidade de crescer em outras áreas, mas elas uhum. não conseguiram ver aquilo que As elas poss- carregam porque elas têm medo.
Eu até falei para muitas delas, né? Eu falei de você também, Então... né, o quanto era importante fazer curso com você, porque você é maravilhosa, Fernanda. Ah, obrigada. Você sabe explicar, não é porque a gente está aqui, isso é verdade, você explica naturalmente, e isso é muito importante, porque às vezes tem pessoas que têm dificuldade de entender. E Uhum, você não, você explica as coisas bem claro e bem leve. É tão gostoso, principalmente quando a gente estava na aula, é muito gostoso. Até no nosso encontro ali, eu uhum, aprendi muito, né? Tanto com você, com as meninas, e ali você também nos deu dicas. E aquilo uhum. dali já até dá uma chama no coração, dizendo assim, eu quero fazer de novo a aula com a Fernanda. Deixa eu ver se a Ira entrou aqui. Oh, meu Deus. Uma pena, deve ter acontecido alguma coisa. Ela não escreveu. Mas enfim, vamos continuar. Se ela entrar, eu chamo ela. Mas, Fabiana, naquele encontro de um ano do vendedor de sucesso foi muito importante, não foi? Foi muito importante. Pois é. Então, peraí. Ela entrou aqui, deixa eu só responder ela. Rapidinho. Uhum. Ai, que bom. Ai, não acredito. Deixa eu só falar para ela. Pronto, eu acho que ela vai entrar agora. Então, eu também acho muito importante, né? Fabiana, saiu? Não, tô aqui. Ah, porque tá rodando aqui, eu acho que ficou pensando. Deixa eu ver se a Ira entrou, que eu vou chamar ela. Não, Uhum. não entrou ainda não. A sua imagem ficou rodando. Paralisada? Tá rodando a sua imagem. Voltou? Não, não voltou ainda não. Acho que é o sinal. Deixa eu ver se a Ira Ok. entrou. Não, ainda não. Ih, parou. Tô achando que caiu. Voltou, Fernanda? Não, não voltou não, ainda tá girando. Eu saio e entro de novo? Então sai e entra de novo. É bom que eu vou olhar aqui. Ah, Irã. Acho melhor, Fabiana. Porque tá rodando, a gente não tá te vendo. Pronto, deixa eu tentar. Sai e entra de novo. Acontece esses problemas técnicos, né? Tecnologia é isso aí. Às vezes, é por isso que eu falo, é bom a gente ter anotação de tudo que a gente está fazendo, nem que seja no caderninho ou à mão. Porque quando a gente. Primeira coisa, é muito importante a gente ver o que a gente está fazendo. Fica muito mais leve quando você tem uma direção. Porque quando fica tudo na nossa cabeça, o que que acontece? Além de ficar muito pesado, a cabeça da gente não esvazia, então parece que o dia não rende, que o dia ficou muito pesado e que a gente não fez nada, porque a gente não está vendo o resultado do que a gente está fazendo. Então é muito importante a gente ter tudo anotado. E também, quando acontece problemas, igual aconteceu esse problema aqui agora, no Instagram, pode acontecer também deixa eu convidar aqui a Fabiana de novo. Uma outra situação, né? Eu sou do papel. Às vezes as pessoas querem. Eu faço as minhas coisas no computador, mas eu gosto de imprimir, eu gosto de ter as minhas pastinhas, porque a tecnologia, para mim, ainda é uma coisa que é bom, todo mundo. A gente não vive sem a tecnologia, mas eu, particularmente, eu gosto muito ainda de ter. Deixa eu convidar de novo. Fabiana, você está me ouvindo? Pede para entrar, porque eu já estou te chamando. Peraí. Agora vai dar. Aceitar. Vamos ver se ela vai entrar. Opa. Então, eu sou dessas, gente. Eu adoro um caderninho, adoro uma anotação, rabisco, rabisco, rabisco. Olha só, vocês veem que eu tô mentindo. Eu fiz meus papelzinhos de anotação. Adoro, adoro, adoro um rabisco. Tudo que eu penso, eu escrevo, porque aí minha cabeça fica mais leve. Porque se a gente não esvazia nossa cabeça, a gente não tem espaço para coisa nova. Não tem espaço para criatividade. E uma vez eu vi um podcast, eu acho que ele chama Thales, daquela marca Reserva. E ele falou uma coisa muito interessante. A nossa criatividade, a criatividade é o acúmulo de referência e do nosso conhecimento. Então, quanto mais referências a gente tiver, mais conhecimento, mais livro a gente lê, mais podcast a gente ouvir, mais criatividade a gente vai ter. Então, é muito importante. Deixa eu ver se a Aira entrou. Ainda não. Então, é muito importante que a gente busque informação, para a gente ter criatividade, mas é muito importante também a gente esvaziar nossa cabeça para ver coisas novas. Então,
Escreva em algum lugar, faça lá suas metas. Ah, eu quero. A gente sabe que tem a taxa de conversão, né? 4 a 5%. Ah, eu preciso lá dos meus clientes. Ah, eu quero 100 por mês. Quantos? Se eu fizer 10 por dia, quanto que eu tenho no final da semana? 50. No final do mês, quantos, né? 200. Então você pensa, é muito. Mas se você dividir pequenininho, 10 clientes por dia, contactar e tudo, não é difícil nem leva tempo. E a gente, com uma horinha ali, você consegue fazer esse trabalho e no fim da semana você fez um grande trabalho. Né? Isso é muito importante também ter esse planejamento, né, Fabiana? Sim, é muito importante. Porque quando a gente começa a contactar essas pessoas e tá tudo organizado, quando elas não te respondem, aí você tem um caderninho lá para lembrar. Essa pessoa não me respondeu, tenho que tentar de De novo. novo, quantas exposições? De 5 a 7 exposições, até que o cliente, o novo cliente, ele tome a decisão de compra, né? Porque ele não nos Uhum. conhece, é preciso criar esse relacionamento. E deixa eu ver aqui se ela entrou. Ainda não. Ainda não entrou, não. E todas essas coisas a gente aprende no treinamento, né? O ciclo que a gente entra em contato com o cliente. A prospecção é a primeira ação e a mais importante, a chave de tudo em vendas. Só que você precisa ter outras estratégias. Você precisa saber fazer uma campanha interna, você precisa saber analisar o mercado, a sazonalidade, por que, que esse mês vendeu mais, por que, que não vendeu, o que está acontecendo lá fora, quais são as alternativas que eu tenho, as estratégias que eu uso para que eu movimente nesse período que a venda é menor. Então a gente precisa ter toda essa clareza. Por isso que a Sim, informação é importante, né? muito importante. Porque eu também não entendia muito aqui da internet como funcionava, né? Uhum. E também não entendia como era que procurava, captava esses novos clientes. E quando eu entendi isso, foi como uma chave. Porque eu tinha muito medo aqui de ficar escrevendo pro povo. Assim, talvez as pessoas achem até estranho, né? Mas não é para quem nunca mexeu, para quem trabalhava em outra área e você começa a trabalhar só aqui, aí você começa, mas o que que eu vou falar? Como é que eu vou me apresentar? E são pequenas chaves que você dá ali que aí você já vai perdendo medo e já vai entendendo como é que funciona e aí vai funcionando. Nesse meus anos de trabalho todo, lógico, e com eu já passei, eu passo por dificuldades até hoje, por isso que eu estou sempre fortalecendo a minha mente, né? Eu sou humana e eu tenho os mesmos problemas que todo mundo. Então, só que nesse decorrer, nessa minha caminhada com vendas, uma coisa que ficou bem claro para mim, que o problema todo é uma pequena palavrinha, é o não. Tanto o não que a gente não sabe dar, quanto o não que a gente não sabe receber. É, Porque eu vejo muitas pessoas falando assim: ah, vendedor é chato, ah, vendedor incomoda. Só que, se você é um profissional, você sabe que você precisa estar ativando o seu cliente, porque esse é o comportamento de compra de todo mundo. Eu mandei uma mensagem, não me respondeu. Vou mandar outra? Claro. Eu não sei se a pessoa não viu, eu não sei se rolou lá para baixo, ou se viu e esqueceu de responder. Isso é normal do ser humano, acontece com a gente. sim, E eu, como profissional, eu preciso da minha resposta, mesmo que ela seja um não. Então, o outro que não tem coragem de dizer um não imediatamente, não pode responsabilizar o outro pelo não que ele não consegue dar e começar a falar que ele é chato, começar a falar que ele é insistente. Então, fala seu não logo. É a melhor coisa, facilita a nossa vida de vendedor, não é? sim, porque quando a gente recebe um não, isso Pronto, eu a tenho gente já aprendido a sabe. dar. Eu tenho aprendido a dar não, porque como eu não só vendo, né, eu tenho que também fazer as minhas compras. Sim. Às vezes, os vendedores, os meus revendedores, eles ficam ali insistindo. E como eu faço aquele plano, de venda, de compra, então tem hora que eu tenho que falar não. Gente, mas é E tudo eles ficam comunicação. insistindo. É tudo comunicação. As pessoas, eu não sei por que não respondem. É tão simples falar, olha, hoje eu não quero, tá acontecendo isso, mas num outro momento, ou não, não tem interesse. Isso facilita a vida do outro também que está trabalhando, né? É muito Sim, mais fácil você falar o seu não de uma vez do que ficar falando, ah, o outro é chato, ah, o outro fica mandando, ah, o outro é insistente. Então fala o seu não. Porque o profissional que é profissional, ele vai entender o limite dele, não é? uhum, sim, isso é verdade.
Pois Tudo é. tem um limite mesmo. Sim, e aí, pronto. Ele falou não quando ele tinha que falar, para não ficar responsabilizando o outro por aquilo que ele não sabe fazer. E eu sei receber o meu não. Eu sei que isso não foi para mim. Agora eu não quero produto, agora eu não quero serviço. Bora lá, vamos pro próximo. É, Não é? sim. Que aí isso facilita a vida da gente também, não facilita? Facilita. Porque aí você não fica com aquela dúvida. Ah, será que ele quer? Será que ele não quer? Sim. Será que ele entendeu? Será que não entendeu? Uhum. Exatamente. Porque às vezes, às vezes o cliente não sabe realmente para que aquele produto, às vezes tem dúvida e não quer perguntar também. E Também às tem vezes você quer esse tipo conhecer de mais, cliente. né? É. Hum. E isso também não facilita. E outra coisa também que a gente tem que ter a consciência é que nós não vamos vender para todo mundo, né? Nem todo mundo a gente vai agradar. E tá tudo bem, porque tem os nossos clientes, tem mercado para todo mundo, tem cliente para todo mundo, né? Sim, tem. Então a gente tem que ter essa consciência também. Não vou vender para todo mundo, vai ver que esse cliente realmente é o que eu nunca vou vender. Mas vou mexer com ele de novo daqui uns tempos, né? Então É, a a gente gente sempre volta para mexer com esse cliente. daí um tempo, vai ver que não era o produto que ele queria no momento, não era a oportunidade, mas num outro momento é o produto que ele está querendo, é a oportunidade. A gente nunca sabe, né? E se a gente não aparecer, eles não vão saber que a gente está Exato. oferecendo o que a gente está oferecendo, né? Quem não é, quem não aparece, quem não é visto, Não é lembrado. não vende. Não vende também. Verdade, verdade. É isso mesmo. Ô, Fabiana, agora fala mais um pouquinho pra gente desses produtos novos que você está vendendo. Eu sei que são suplementos naturais, a Uhum. importância na nossa vida. Sim, eu posso até mostrar, eu separei alguns aqui. É, eu tenho, né, também para o cabelo, Ah, né? esse eu tenho, não é o que eu tenho? Deixa eu ver. Esse É. que você tem aí. Esse é o Femme Hair. Ele é para quem, não é só pro cabelo, ele serve para unha, para pele, ajuda no colágeno da pele, ajuda também pro crescimento do cabelo, o cabelo fica mais saudável. Só que é como a gente vendedor fala, se você não usar, você não vai ter resultado. E tudo é um processo. Não adianta eu comprar hoje, tomar hoje e achar que isso vai funcionar hoje. Não. Vai. Ô, ô, Fabiana, isso que você falou e agora é de extrema importância. O processo. Para os empreendedores, eles têm que saber que precisa viver o processo. Tem o Sim. tempo de plantar, o tempo de semear, né? E o tempo da É. colheita. Precisa viver até chegar a hora da colheita. É a mesma coisa desse medicamento. A Isso. gente precisa. Porque se a pessoa não usa, usa um dia sim, um dia não, não funciona. Você tem que usar os 30 dias. Geralmente eu falo, gente, é uma cura. Cura é de 3 meses. Você só vai sentir o resultado depois de 3 meses. Por quê? Porque o nosso cabelo ele tem um tempo do crescimento. O nosso cabelo cai todo dia, um fio. Mas quando o cabelo está com uma queda muito grande, para ela, porque muitas vezes é o hormônio que está mudando, Hum, a mulher muda muito esse ciclo, né? E nessa mudança de ciclo, ou quando a gente também engravida, acontece uma mudança extraordinária no nosso hum. corpo. E ali o nosso cabelo começa a ficar estranho, por causa dos hormônios que mudaram. Aí o cliente quer comprar e no outro dia ele já quer ver resultado. E eu falo não, porque às vezes a pessoa tá com estresse e as pessoas dizem, não, mas eu não tô vivendo nada, Fabiana, é diferente. Não, talvez você não tá vendo por fora, mas às vezes está acontecendo por Por dentro. dentro. E isso, quando a gente tem um estresse por dentro, isso vai aparentar muito no cabelo. Para quem não consegue expressar o estresse, não sente ele por fora, às vezes ele tá por dentro. Ou pessoas que não dormem direito, que não se alimentam direito. Eu mesmo sei, quando eu tive o Jamiro, eu não dormia bem, porque ele trocava muitos horários e durante o dia eu sou muito elétrica, eu não conseguia dormir. E eu comecei a ver que a minha pele mudava. Teve uma transição louca. Hoje eu já Hum, tô com a pele boa, já tô com o cabelo bonito de novo. Eu tive que cortar, eu tava com o cabelo bem longo, mas eu tive que cortar por causa desse hormônio que a gente perde muito, né, sim. ali depois do Uhum. parto. É, aí eu vou falar agora aqui um pouco do detox.
Esse é o DTX. Esse é para limpar o intestino, mas também é para pessoas que geralmente têm problema para ir no banheiro, porque quando a gente chega aqui na Suíça, esse é um problema meu. O meu intestino não funcionava, porque a gente não se alimenta como a gente se alimentava no Brasil. Nós comemos aqui muita batata, muita massa, Uhum. e comemos assim um pouquinho fora de hora. E eu percebia que aqui não funcionava. É tanto que eu passei aqui entre 5 a 6 anos sem conseguir emagrecer 1 quilo. Eu emagrecia 2, eu ganhava 4. E eu ficava frustrada. Por isso que eu passei a revender os suplementos. Porque eu Eles são todos entendi que naturais, né? Fala isso tudo porque as naturais, pessoas, né? eles são todos naturais, né? Bases naturais. Eles são do Brasil, eu trago do Brasil. Porque às vezes o nosso corpo está precisando de algumas coisas e eles vão suprir isso que o metabolismo está necessitando. É muito importante a gente saber. Eu não só vendo esses, também vendo vitamina B, magnésio, é um magnésio completo, né? Uhum. Porque aqui a gente precisa também desse magnésio, por falta de muitas coisas no nosso metabolismo. E vendo também suplemento para emagrecer e para quem vai para a. Mas é todo aquele processo. Você só vai ver o resultado se você usar tudo direitinho. Eu vou fazer o E no tempo acompanhamento. adequado. Isso, eu vou fazer o acompanhamento com a cliente para saber como é que ela tá, se fez bem para ela. Porque tem pessoas que ela sente isso muito forte, porque às vezes o corpo, ela tá sem vitamina no corpo. Sim, E quando ela começa a tomar o suplemento, ali para te dar energia, no lugar de fazer um resultado bom, faz um resultado contrário. sim. Por Ô, quê? Porque a pessoa está Fabiana, sem vitamina. mas isso que você está falando é de grande importância e eu acho que isso é um dos pilares, né, de um bom empreendedor também, é a questão da saúde física, da saúde mental, a capacitação. Muitas vezes a gente está cansada, sem ânimo, e o negócio da gente não flui como a gente queria, a gente não tem energia para fazer aquilo, e a gente sim, não sabe o que está acontecendo. Às vezes é falta de uma vitamina, é uma suplementação, é uma atividade física que vai fazer com que a gente tenha melhor produtividade, até no trabalho. Então é muito importante, principalmente as mulheres aí depois dos 40, que entram no climatério, depois vem a menopausa, atentar a isto. Porque às vezes a gente não está produtiva no trabalho e a gente acha que é só falta de criatividade ou que a gente não está dando conta, mas na verdade é apenas uma necessidade do nosso corpo, uma vitamina que está faltando para que a gente possa ser mais produtivo, para que o ânimo venha, para que tenha mais energia, não é? Sim, isso é muito importante, porque às vezes as pessoas andam sobrecarregadas e pensam que aquilo é porque eu tô trabalhando demais. Não. Hum. Às vezes porque tá faltando suprimento no corpo dela, às vezes E aí não fica tá alimentando pesada. bem e ela começa a se sentir pesada. É tanto que teve uma cliente que ela me escreveu tão legal que eu ri demais. Ela me escreveu assim, porque ela comprou o Start. O Start é para Aham, nós que vai chegar naquela fase dos 30 e pouco, e os hormônios vão começar a mudar, porque tem mulher que entra na menopausa muito cedo. É isso aham. aqui. E ela me escreveu e disse assim: Nossa, como está me fazendo bem, eu tô tão feliz, tô tão feliz. E eu ri demais com ela, né? Aham. Porque ela percebeu o resultado. Ela ficou impactada com aquilo. Porque ela percebeu que era falta de uma De vitamina. vitamina e achando que estava cansada, muito trabalho, não estava dando conta. E era só uma vitamina no corpo que estava faltando. É porque aqui muitas pessoas trabalham muito mesmo. Às vezes Aham. tem pessoas que têm mais de 2 trabalhos. Uhum. E elas acabam esquecendo de si. É isso que eu tenho passado, né, para as mulheres. Sim, Que, verdade. Acaba se por- esquecendo. porque às vezes a gente cuida de todo mundo e acaba esquecendo da nossa própria saúde. E às vezes E as quando a pessoas gente vai pensam que. cuidar da saúde, já é tarde. E muitas vezes as pessoas pensam que cuidar da gente é só estar com a maquiagem, o cabelo bonito, a unha feita. Não é só isso. A gente tem que olhar por dentro também. Né? A nossa saúde física, mental, capacitação. Isso aí que vai fortalecer, esses pilares que vai fortalecer o empreendedor. Principalmente a mulher, né? Essa fase dos hormônios, assim. Eu falo muito disso porque eu vivo isso, né? Então,
eu sei que quando eu tô menos produtiva, que eu começo a ficar cansada, eu posso procurar que tem alguma vitamina faltando. Eu tenho que trocar alguma vitamina, eu tenho que mudar a atividade física, ou fazer mais, ou fazer menos. Então, tudo isso eu consigo observar. E eu Isso é vejo que muito importante que você falou. interfere diretamente no meu trabalho, na Isso é minha muito importante que você produtividade. falou, sabe, Fernanda? Porque tem pessoas que querem tomar suplemento, mas às vezes não faz nenhum exercício, nenhuma caminhada. E às vezes o Pois é. nosso corpo ele tá pedindo uma caminhada, Só às vezes um uma caminhada. exercício. Às vezes é uma caminhada, E né? isso muda a Muda vida. Quando você tudo. consegue acordar cedo e ir fazer uma caminhada, às vezes só para esparecer a mente, ela já até te falar, ai, obrigado, eu tava precisando disso. É tudo, eu acho que é tudo um conjunto, sabe? Porque, igual eu falei, às vezes a mente está muito cheia. Gente, anota tudo, esvazia a mente, que quando você está escrevendo é como se fosse um canalzinho assim, ó. Mente, vai saindo tudo. Eu, pelo menos, sou assim. Tudo. Às vezes, se eu acordar à noite pensando em alguma coisa, eu tenho um caderninho do lado da minha cama, eu já escrevo. Se eu não escrever, aquilo fica na minha cabeça. Se eu escrevo, parece que assim, saiu e eu durmo de novo. Então, assim, Muito é importante. importante. Então, assim, você esvaziou a sua mente, você fez a sua caminhada. Então, a sua mente está aberta a novas informações. Para você aprender algo novo, fica mais leve. Você tem mais energia para poder estar fazendo aquilo com constância todo dia. Enfim, é um tema que eu acho de muita relevância e eu sempre falo isso com empreendedores em geral. Gente, então, os pilares, saúde mental, física e capacitação, tem que ter para ser um bom vendedor, ser um bom É, empresário, né? eu tava, assim, né, testemunhando isso dentro desse assunto, né? Eu tava muito mal. Teve um tempo que o meu estado mental, e isso eu percebi o quê? Que isso refletia na minha casa, na minha família e em tudo. Porque Uhum. eu começava a não conseguir organizar as coisas. Porque aqui dentro não estava bem. Teve E uma aí reflete pessoa, fora. teve uma pessoa que respondeu aqui, com Sirene, eu acho. Ela respondeu Uhum. assim: já estou na reta final do meu Femme Hair e já senti efeito. A Briggs, a Silmara querida, e aí, Silmara? Ela respondeu: estou precisando, depois eu entrar em contato contigo. Aí, Fabiana, ó, tá vendo? Se ela não entrar em contrato, eu entro com ela. Ah, aprendeu! Essa aí é a vendedora de sucesso, adorei! Nem vou esperar, eu mesmo vou escrever, não. E outra coisa, como é que ela chama? Com Sirene? A com Sirene. É com Sirene, ela escreveu. O meu já está quase no final. Olha, você já fez as contas, Já Fabiana? vou escrever para ela. Quanto tempo que um suplemento a pessoa precisa para tomar? É um mês? Tá chegando no final do mês. E aí, tá gostando dos efeitos? Tá? Ah, tô adorando. Ó, inclusive o meu já tá acabando. Ah, já te envio outro, sem problema nenhum. Tá vendo como é que Tá vendeu ouvindo, de né, novo? com Sirene? Já vou te enviar outro. Acompanhar o cliente, às vezes as pessoas pensam, o pós-venda, né? Uhum. É isso. Se você vende um produto e você sabe que daí a um mês, 2 meses ele acaba, não esquece do seu cliente, não. Quando tiver quase chegando o tempo de terminar, pergunta para ele, e aí, como é que tá? Já terminou? Tá gostando? Como é que tá o efeito? A pessoa, tá quase acabando. Já quer que eu mando o outro? Nós estamos numa promoção. Ah, já quer que eu mando o outro? Aproveita e leva um pacote de esse, aquele outro também que você estava querendo. É assim que a gente vende recorrente. É assim que vai, gente. E é até leve. Eu tenho Sim, feito muito isso. Isso tem sido até leve, fica muito porque eu leve. consigo acompanhar o cliente também para saber se aquilo está dando resultado. Uhum. Porque às vezes aquilo que faz resultado para mim, às vezes não vai fazer resultado para outra Pro pessoa. outro. Então eu tenho que ver o que é que está acontecendo. Essa pessoa tá fazendo direitinho? Ela tá fazendo todo dia? É como a nossa atividade aqui. Se nós não fizer todo dia, nós não vende, não. Sim, verdade. Tudo E tem do que ter mesmo jeito é o constância, né? produto. É a constância. E às vezes a É. pessoa tá tomando suplemento, alguns dos suplementos para emagrecer, ele tira a fome. Aí a pessoa já não quer comer. E o que eu falo pra ela, gente, tem que continuar comendo. Você vai aprender a comer saudável, a tirar coisas que você não conseguia tirar e trazer uma alimentação saudável e leve, pra Reeducar, você né? viver leve. E educar. Com certeza, tem que reeducar, né? Ai, tô uma pena. A Irã não conseguiu entrar. Não sei o que aconteceu. Escreveu aqui. Mas, enfim, é uma pena. Vamos deixar ela para uma outra oportunidade, né? Seria muito Uhum. bom se ela viesse também, porque
Ela é uma pessoa muito querida. Conheci ela num evento, olha para você ver, gente. A Fabiana foi pela internet, não foi? Você viu uma propaganda, foi uma Uma divulgação, propaganda, e foi a uma minha amiga tinha divulgação. falado de você, a minha amiga de curo. Ela falou, faz um curso com a Fernanda, Uhum. Qual amiga? porque a Thaís, A Thaís. Thaís Muniz, Ah, tá. Ela ela não é minha tem, cliente ainda, não. Vou ligar pra ela. ela tem empresa de unhas, né? É unhas. Eu sei E quem que também é, eu sei quem que vendas. é. Uhum. Eu Ela é sei quem que é. maravilhosa. E ela falou de você. E aí eu comecei a te acompanhar. Tá E foi vendo ali aí, que eu ó? vi. Por isso que eu falo, ó, eu tenho clientes do marketing, do conteúdo, né? Do conteúdo de valor na rede social. Eu tenho da Ativa, eu tenho do evento. A Fabiana veio porque ela estava me acompanhando e viu meus conteúdos de valor. A Irã é porque eu conheci ela num evento. Por exemplo, a Priscila, que foi da live anterior, foi a prospecção ativa. Ou seja, tudo aquilo que eu ensino para vocês, eu faço. E tem resultado, é validado. Então é só fazer o que tem que ser feito, né, Fabiana? Sim, sim. É até assim interessante você falar sobre isso, porque às vezes a gente fica muito bloqueado em aparecer aqui. Porque às vezes as pessoas querem que a gente apareça e conta um pouco da história da gente. E acabamos não aparecendo. E as pessoas acabam ficando assim, ah, mas e aí, eu não conheço um pouco dessa pessoa. Como é que eu vou comprar alguma coisa dela? Isso eu já percebi também. E Uhum. que é muito importante aparecer. Sim, nos stories ali você está criando um relacionamento, né? Contar as histórias, as pessoas vão vendo que você tem os mesmos valores, os mesmos gostos, e aí isso vai gerando já essa conexão, né? Por isso que é muito importante a gente estar sempre trazendo algo nos stories. As pessoas também gostam muito do conteúdo de valor, você tem que estar ali sempre ensinando alguma coisa para elas nas redes sociais. Você tá sempre que estar entregando algo. Tem gente que tem medo de trazer conteúdo de valor, achando, porque ela vai aprender ali no Instagram e não vai me comprar o meu produto, ou não vai, né, interessar. Não tem nada disso. Pelo contrário, quando você dá alguma informação para o seu cliente que é relevante para ele, quando ele vai tomar a decisão de compra, ele vai em você. Sim. Então não fica nessa que não vou entregar muito ali na internet de graça, porque depois eu não consigo vender. Não existe isso. Não existe. Porque pessoas compram de pessoas, elas precisam confiar em você, ver que o seu trabalho é real, que o seu trabalho tem resultado, que o seu trabalho traz benefício, porque senão ela não vai comprar o seu produto. Você precisa Não, estar tendo essa validação do seu trabalho, né? sim, muitas pessoas têm medo de ser uma coisa que é engano. E eu Uhum. entendo. E o Sim, nosso super tem. perfil, né, falando aqui do perfil do Instagram, ele fala muito de nós. Sim. É tanto que uma vez uma pessoa me escreveu, querendo fazer. Ai, como é que fala? Esqueci a palavra. Avaliação? Não, é parceria. Ah, ok. E aí eu fui olhar o Instagram da pessoa, porque eu não conhecia. E quando eu cheguei no Instagram da pessoa, eu fiquei pensando assim, tipo, não fala nada do que ela vende. Aí eu fiquei assim, chocada. Mas, ô, Porque, tipo Fabiana, assim, foi bom você ter tocado nisso, porque venda não é só você saber a técnica da venda ali. É um conjunto. É o marketing, né? Lá da sua rede social. É você estar preparado para quando esse cliente vir da rede social saber apresentar, abordar. É o seu posicionamento, é a sua comunicação verbal, não verbal. É um conjunto. Por isso que é importante estar se capacitando. Tem pessoas que vendem bem, mas aí entra no Instagram delas, tá ali tudo desorganizado e a pessoa não confia. Ou ela tem um Instagram muito bonito, muito organizado, quando a pessoa tem contato com ela, ela não sabe apresentar o produto, ela não sabe vender. Então é um conjunto. As pessoas precisam ter essa consciência que precisa se capacitar. Precisa ter ali as ferramentas necessárias, que uma complementando a outra, para que o negócio tenha resultado. e é muito importante, Fernanda, a gente pedir ajuda para Pedir aqueles que têm mais ajuda. conhecimento. Porque às vezes eu tenho conhecimento em certas coisas, mas a venda, eu não sei nem por onde eu começo. E isso é tão Uhum. importante porque hoje eu vejo que tem pessoas que têm capacidade de crescer no mercado,
mas fica bloqueada por causa de Não pessoas que quer vêm pedir e ajuda. desmotiva e não quer também pedir ajuda. Porque já veio outra pessoa e falou assim, e diz assim: ah, não, você não nasceu para isso. Eu já ouvi isso. Quando eu iniciei minha carreira, eu recebi muito isso que tipo, ai, você não nasceu para isso. Só que eu não foquei nesse pensamento. Eu foquei na minha visão, né? Eu falo muito que eu sou visionária. E fui. E decidi buscar conhecimento, decidi fazer ali e aconteceu. Aconteceu mesmo. A minha empresa, ela durou entre 8 anos. 8 anos. E Imagina se eu tivesse ouvido entendi. pessoas negativas. Tem gente que escuta e não vai buscar ajuda com uma pessoa de fora, porque isso é muito importante. É muito importante. Eu acho que todo mundo precisa de um mentor, todo mundo precisa de um auxílio, sabe? E eu tenho mentora, né? Então, assim, eu faço cursos de reciclagem e venda, eu vivo reciclando. Inclusive, eu fiz um curso, uma reciclagem de venda dentro de uma escola suíça. Porque o comportamento de venda aqui, de compra aqui, é diferente do lá no Brasil. E até os próprios brasileiros que estão aqui, eles têm um outro comportamento de compra influenciado pela cultura. Então, Tolho é aquele que pensa que sabe tudo. A gente tem que se reciclar, a gente tem que se capacitar se a gente realmente quer levar o nosso negócio a sério. Agora, se fosse um hobby, se tá tudo bem, quem quer fazer só isso, não tem problema nenhum. Mas quem realmente quer ir para o próximo nível, tem que procurar as ferramentas corretas. Mas Tem que eu penso assim, conscientizar. né, Fernanda? Conhecimento, ele é sempre importante. Porque podem te tirar tudo, mas o conhecimento ninguém te Nunca. rouba. Eu aprendi isso Exatamente. na escola, quando eu acho que eu estava no colégio, e tinha um professor que falava para nós sempre assim: olha, estudem. Se vocês aprenderem, podem te tirar tudo, mas o Hum. teu conhecimento, ele te faz crescer de novo. E é tanto que eu busco esse conhecimento e procuro pessoas que me ajudem, porque Uhum. eu não sei de tudo. Não. E a gente é limitado, a gente é um ser humano, a gente não é o computador, que Com o computador certeza. você pode ir lá e buscar milhões de Uhum. informação. E mesmo assim, ele não vai te dar aquele truque que às vezes só uma pessoa que já está nessa área de venda, ela vai saber te ensinar. Porque Eu às vezes eu falo. aprendi, mas eu não Uhum. sei aplicar. É. Por isso que eu falo, por isso que é importante você ter acompanhamento, né? Você vai lá, fez o curso, igual o meu treinamento agora está na plataforma, mas todo mundo que compra o treinamento, eu gosto de ter um atendimento quando termina de assistir a aula. Por quê? Porque quando você aprende ali, é uma coisa, quando você tem alguém te falando, faz isso, 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 faz junto comigo, é diferente, né? E tem uma coisa que eu falei até na outra live, que eu quero repetir em todas. Gente, eu sei que eu não vou vender para todo mundo. Eu sei que eu não vou agradar todo mundo. É por isso que é importante ter vários profissionais no mercado, vários eventos no mercado. Porque quem conecta comigo, vem no meu time. Mas quem não, procura um time. Conecte com alguém, mas não deixe de aprender, não deixe de se capacitar. Não precisa ser comigo, mas faça com alguém. Porque isso é importante. O crescimento, o desenvolvimento da gente é importante captação, é importante procurar as ferramentas corretas, né? Ah, Então, às vezes isso, as pessoas veem a gente falando, falam, porque ela quer que faz com ela. Não, não precisa ser comigo, mas façam. Isso é para vocês, né, isso é Fabiana? muito, sim, isso é muito interessante. Uma coisa também, vamos acrescentar aqui, Fernanda, que algumas pessoas elas não querem investir no seu conhecimento, acham caro. Eu não acho caro, por quê? Porque tudo tem um retorno. Você está plantando para amanhã você colher. Aí tem pessoas que pensam assim, ai, e se eu fizer e não servir? Talvez não Agora, sirva hoje, mas talvez daqui a 5, 6 anos, naquela época que eu fiz o curso com você, uhum. não me serviu. Mas aquilo eu guardei dentro de mim para hoje eu estar utilizando. E agora é como eu pensei, eu penso assim, aí hoje eu vou fazer já, nós vamos estar nesse aulão, não vejo a hora. Mas eu creio que lá na frente eu já quero fazer outro. Sim. A Fernanda já vai fazer outra coisa mais grande, o terceiro nível nosso, né, Fernanda? Sim, com certeza, com certeza. Mas agora, Fabiana, eu te pergunto uma coisa. A pessoa que não quer investir nela mesma, você acha que o cliente vai investir nela? Não. Ela mesma não quer investir nela.
como é que o outro vai investir nela? Que energia é essa que ela está passando para o outro? Porque vende energia, é Sim. confiança. Quer dizer, se ela não investe nela, ela não confia nela, e o outro vai confiar, o outro vai investir, Não, é meio complicado, né? muito complicado. Muito mais trabalhoso vai ser isso. Eu vejo que as pessoas, vamos dizer assim, né? Essa área aqui que tem muitas brasileiras, elas não se reconhecem. Eu vejo muitas, né? Que têm uma capacidade enorme de crescer aqui, mas elas Demais. não veem. Ah, aquela moça, eu fiquei chonada nela, que ela também estava no curso com a gente, agora eu não vou lembrar o nome dela, que ela faz organizações. Quem Como é o nome estava dela, no gente? curso com a gente? Sim, que ela A Geise. organiza. Não sei se A é ela. Geisilaine. Eu acho que é, né? Que ela organiza guarda-roupa. Isso, que Ela fez o faz muito curso com a isso. gente online. Sim. Foi a Quer, Geise, a Geise. quer ver um caso real, assim, porque ela aparece muito? É o dela. Porque eu vi o crescimento dela ali quando a Ah, gente sim, sim, iniciou. começou. Hoje, quando a gente vê, a gente já vê uma mulher Hum, diferente. Um crescimento, assim, que você vê a segurança agora que ela passa. E assim, eu apaixonei no trabalho dela ali, no que ela faz e como ela tem evoluído. Eu falo, É, nossa, essa vai voar aqui é dentro, satisfatório porque de ela ver, né? entendeu. É satisfatório. Ela Pois compreendeu ali o é. que você ensinou. Isso é muito lindo. Faz toda a diferença quem entende o jogo, né? Isso. Porque até a gente não entender, não vai ter crescimento, vamos andar sempre dentro de uma caixa. Eu falo sempre para as pessoas, o conhecimento, às vezes tem pessoas que têm ideias maravilhosas, mas está dentro de uma caixa escondida, dentro do medo. Às vezes aquela caixa ali, se elas abrirem, elas podem florescer Ganhar e o fazer mundo. coisas, ganhar o mundo. Que lindo que você falou isso aqui agora. Ô, Fabiana, nós já estamos chegando ao fim. Infelizmente não deu para a Era entrar. E eu queria que você deixasse, além dessa a mensagem que você acabou de falar, deixasse uma outra mensagem para as empreendedoras que às vezes estão com um pouco de medo, não quer investir, não quer se capacitar. Diante da sua história, assim, desde que a gente encontrou, que você estava lá trabalhando ainda com o seu salão, que hoje você está onde você está. Fala aí para as pessoas que deixa uma mensagem para todo mundo aí, para inspirar, motivar. Eu quero deixar aqui, né, para todas vocês, tanto quem empreende, para quem não empreende, que o conhecimento é importante, mas é importante também você trazer a venda para dentro do seu estabelecimento. Principalmente as Nelly Design, né? A Helena está aqui, que trabalha nessa área, vocês têm como crescer. Às vezes só precisa procurar a Fernanda aí, a Fernanda vai dar ideias, Obrigada. vai te ajudar com parcerias também, isso é muito importante. Eu trago para vocês, procurem pessoas que vão encaixar na sua visão, pessoas que vão te ajudar, que vão te motivar, porque isso é muito importante. A Fernanda, ela é excelente. Eu falo que ela é uma professora. Ela é professora, mentora, e ela sabe dar chaves brilhantes. Eu não tô aqui bajulando ela, não. É Oh, porque é a obrigada, obrigada mesmo. realidade. Porque eu vi na realidade, na prática. Então, eu Que quero dá dizer para resultado, né? você que dá resultado, mas que você tem que procurar o conhecimento e não feche a sua visão. Ai, meu negócio caiu aqui. O fone? Não é o fone. Não deixe a sua visão e nem os medos te pararem. Você pode Uhum. crescer e com E você? certeza você pode cada vez mais caminhar com outras pessoas junto, porque isso é importante. Sozinho ninguém cresce. É isso que eu Demora quero muito deixar para mais. vocês. Quando a gente está junto, acelera o processo, fortalece, e enfim, vem fazer parte do nosso time, né, Fabiana? E esse time vai crescer, viu? Só tá crescendo, só tá Só tá crescendo. crescendo. E aí, quem sabe, nos eventos a gente se conhece pessoalmente, outras pessoas, né, Fernanda? A gente demorou um ano Sim, para se conhecer e eu tinha sim. muita vontade de conhecer e Era só no me online, né? realizei. Que bom então. Pessoal, então nós estamos ficando aqui com mais uma live. Infelizmente não deu para a Ira entrar. Espero que na próxima ela esteja conosco, mas ela é uma pessoa muito fofa, muito querida também. É nossa patrocinadora nesse aulão, tá?
vai ter as delícias dos salgadinhos dela lá para nós. E eu estou Hum, muito feliz com essa parceria, porque eu gosto muito do trabalho dela e também o salgadinho delas é muito gostoso. E vai ter ela pra gente, né? E uhum. é isso. Na quarta-feira nós temos de novo uma live. Vai ser com a Samara e a Paola. Também são duas pessoas queridíssimas e que são todas parceiras. Porque é isso que a Fabiana falou. A gente vai se unindo e vai virando parceiras. É uma ajudando a outra e a gente só vai subindo, só vai subindo. Então, assim, vem mais duas aí, grandes aí, empreendedoras, para nos inspirar mais um pouquinho. Parabéns, Fabiana, pela sua mentalidade, pela sua força de vontade, pela sua atitude. É isso mesmo. De quando a gente se conheceu para hoje, assim, é visível que você está fazendo o que tem que ser feito. Parabéns, tá? Obrigada. Muito feliz Também quero mesmo te de ter você agradecer, no Fernanda, nosso por time. todo esse carinho, por esse cuidado que a gente tem até depois do curso, você cuida da gente. E isso não tem preço. Muito obrigado. E obrigado por essa oportunidade de estar aqui com você hoje. Ah, eu que agradeço. Mas quando a gente faz o que a gente ama, né? Vai com leveza, né? Sim, E não tem nada que pague o nosso trabalho, né? É ver esse reconhecimento de vocês aí. Isso é muito, muito inspirador e nos motiva a continuar. Muito obrigada. obrigada a você. Boa Pessoal, noite. então, beijo grande. Até. Ah, vou Beijo. tirando essa foto. Quem faz um print? Ai, meu Deus, peraí. Deixa eu até levantar aqui um pouquinho. Você consegue fazer um print? Deixa eu ver. Vê se você consegue fazer. Já fez? Espero que ficou Conseguiu? bom. Ficou bom sim. Consegui. Então tá, então até quarta-feira, pessoal. Beijo grande, Fabiana. Até Obrigada quarta. por todas as Beijo. suas Obrigado, sim. informações relevantes. E também vou te contactar. Gostei de um produtinho aí também que eu quero comprar. Beijo Obrigada. grande, pessoal. Tchau. Tchau. Beijo.